Senhor Deus, nós oramos agora, Senhor, pela vida da pastora Mari. Ela vai ministrar os nossos corações, Senhor Jesus. Esteja usando ela nessa manhã para falar conosco, Senhor. Acalma o coração dela, Senhor Jesus. Toda ansiedade, Senhor Jesus, seja entregue a Ti. Que ela possa ser usada por Ti, Senhor Jesus. Que as palavras que ela falar hoje nessa manhã sejam palavras vindas do céu, que o Senhor já derramou sobre ela, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Eu acho que vocês não estão com frio, não. Está todo mundo espalhado aqui hoje. Olha só. Vocês estão bem, gente? Tudo certo? Que bom. Bom estar aqui nessa manhã com vocês. Mais um domingo, não é? Estava ali atrás revisitando aqui as anotações e estava ouvindo vocês cantarem. Como é gostoso quando a gente se reúne, não é? Parece que tudo ganha mais sentido quando a gente está em comunidade. A gente falou uns meses atrás sobre a importância da gente estar aqui, né? Sobre a importância da gente se reunir semanalmente. Que a gente não foi criado para o isolamento, que a gente não foi criado para estar sozinho. É nesse lugar que a gente também é fortalecido, que o nosso propósito ganha sentido. Né? Sozinho a gente esfria, sozinho a nossa chama tende a ficar menorzinha, não é? As cargas ficam mais pesadas. Então é muito bom a gente estar aqui, muito bom ouvir a igreja cantando. É muito bom a gente louvar junto. E eu estou feliz de estar aqui nessa manhã, desafiada para falar sobre esse tema, extremamente desafiada para falar sobre oração com vocês nessa manhã. Mas quero compartilhar um pouquinho mais sobre isso. De alguma maneira tem abençoado você? Você que tem vindo aos domingos aqui, você tem sido ministrado? A gente, no começo do ano, no ano passado, a gente se reuniu para definir, não é, os pastores, essa ideia da gente trazer série de mensagens com temas que a gente considera que são essenciais para uma comunidade cristã. E vira e mexe a gente tem perguntado para um, para outro, como é que tem sido, se tem sido importante. Eu preciso ser sincera que para mim tem sido muito importante, mas muito desafiador também falar sobre isso. Porque uma coisa é, de fato, a gente estar sentado e a gente receber, não é? Outra coisa é, de fato, a gente ministrar sobre isso. E parece que, de alguma maneira, a responsabilidade aumenta, né? O sarrafo aumenta, não só no fato de trazer uma informação, mas no desafio de viver na prática essas realidades. Eu acho que esse é o desafio de toda a comunidade. Viver o que a gente prega aqui, viver o que a gente ouve sentado aí. Porque senão não tem sentido a gente estar aqui. Né? Não tem sentido a gente vir no domingo, ouvir uma mensagem, ser ministrado, a gente ora, a gente chora, algo acontece no nosso coração, mas, de fato, isso não vem para a prática da nossa vida. Então, o nosso desejo maior é que cada palavra aqui ministrada, ainda que seja sobre algo tão elementar, não é, da fé cristã, que é oração, ensino da palavra, comunhão, partir do pão, ainda que sejam temas que eu sei que você já ouviu muitas vezes sobre isso, mas que esses temas, essas realidades sejam de fato verdades na nossa vida, né? Eu acho que é uma ênfase, pelo menos para o nosso coração, eu digo assim, dos pastores, de fato a gente viver essa realidade. De fato a gente ser cristão de verdade, sabe? Ser cristão de verdade, para além de uma prática religiosa, se eu posso dizer. Então, nosso desejo é que você também abrace esse convite, né? De viver, de pisar as pegadas de Jesus. De caminhar atrás dele assim, sabe? Imitando ele, olhando para ele e vendo, olha, é assim que ele faz, é assim que ele fala, é assim que ele se comporta e é assim que eu quero ser também. Foi para isso que a gente foi chamado, não é? Não foi? A palavra do Senhor diz que Deus, o propósito, na verdade, da nossa vida é ser uma família de filhos parecidos com Jesus. Esse é talvez o nosso maior propósito, o nosso destino final. É que cada um de nós aqui, cada um de nós,
sejamos homens, mulheres, enfim, parecidos com Jesus. E para isso a gente precisa pôr em prática aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente lê. Então, esse é o meu desafio também. Estou aqui extremamente desafiada nessa manhã. E antes de entrar na palavra, de fato, eu quero orar com vocês um pouquinho. A gente está falando sobre oração, não é? Eu não sei se você tem conseguido aplicar aquilo que você tem ouvido, porque Tiago falou sobre isso no primeiro domingo, falando sobre a gente sendo despertado pelo Senhor para ter um tempo com Ele. Dani falou aqui na semana passada sobre oração, não só pessoal, mas também uma oração intertipos de oração intercessória. E isso precisa mexer com a nossa vida mesmo. E eu quero convidar você para esse tempinho antes da palavra, para a gente praticar um pouco disso. Pode ser? Então, quero pedir para você fechar seus olhos aí no seu lugar e a gente falar um pouquinho com o Senhor. Eu sei que cada um de nós aqui, nessa manhã, veio de um jeito, não é? Cada um está com um coração, você tem os seus desafios, você teve talvez uma semana agitada, uma semana desafiadora, talvez na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, não sei. Mas quero pedir para você agora, de forma muito sincera, você entrar nesse lugar, não é? Entrar nesse lugar e falar com o seu pai um pouquinho sobre isso, para que nessa manhã nada te impedisse de ouvir, de receber, de abrir o seu coração. Podemos orar juntos? Podemos? Então, se puder aumentar um pouquinho, pede. Por favor, o meu microfone aqui também, por gentileza. Senhor, nós queremos mais uma vez te louvar. Queremos, Senhor, te agradecer pela tua presença tão constante na nossa vida. Deus, nós queremos nessa manhã mais uma vez nos aproximar dessa realidade. Nós queremos, Senhor, com muita confiança, entrar nesse lugar onde nós podemos falar, onde somos ouvidos pelo Senhor e onde o Senhor também fala conosco. Nós queremos adentrar esse lugar de relacionamento que o Senhor Jesus abriu para nós, esse caminho de relacionamento que o Senhor abriu para nós. Ó Deus, e queremos nessa manhã, mais uma vez, render nossa vida aqui. Entregar os nossos corações de novo, entregar as nossas preocupações de novo, lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades, como diz a tua palavra. Lançar, Senhor, os nossos desafios, os nossos problemas, as nossas limitações e até mesmo os nossos pecados. Esses pecados que às vezes a gente tem dificuldade de vencer. Queremos lançar e confessar e entregar e pedir que mais uma vez o teu sangue nos cubra. Mais uma vez o teu Espírito nos convença. Mais uma vez a tua graça nos alcance nessa manhã, Deus. Mais uma vez a tua misericórdia venha sobre nós e nos levante. Talvez desses lugares, ó Deus, tristes, escuros, vazios que a gente possa estar. Meu pedido, Senhor, é que o teu Espírito nos conduza nessa manhã mais uma vez a tua verdade. Nos conduza mais uma vez a verdade da tua palavra que nos transforma, que, ó Deus, nos liberta, que nos faz viver de fato a vida que o Senhor convidou a gente para viver. Vem, Espírito Santo, e faz aquilo que só o Senhor pode fazer no nosso meio. Quebranta os nossos corações, convence a gente de novo, se for preciso. Vem, Senhor, que a tua palavra seja esse espelho para nós nessa manhã mais uma vez. Seja mesmo esse lugar, Deus, de verdade para nós nessa manhã. E à medida que a gente olhar para as Escrituras, olhar para a tua palavra, a gente enxergue de fato quem somos, como estamos, como está o nosso coração. Mas ao mesmo tempo eu oro para que essa palavra que revela a nossa condição, é verdade, ela também, Senhor, nessa manhã nos traga esperança, nos traga transformação, nos traga um alinhamento de novo. É a minha oração, Senhor. Abra os nossos corações aqui nessa manhã para receber, Deus.
Abra os nossos corações para receber aquilo que o Senhor tem para nós, com simplicidade, talvez, na minha limitação. Enfim, Senhor, em nome de Jesus, é assim que nós queremos estar abertos para o Teu mover através da Tua palavra nessa manhã. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém, amém, amém. Amém, amém. Irmãos, falar sobre oração, como eu estava dizendo, de fato, é um desafio para a gente, não é? Porque a gente é confrontado na nossa realidade. E eu sei que talvez, assim como eu, você também tenha dificuldade ou enfrente algumas oposições, aí que talvez sejam internas, não é? Às vezes nem do nosso inimigo, mas também, às vezes, do inimigo. Mas a realidade é que talvez a maioria de nós, eu não quero ser pessimista, mas talvez a maioria ou boa parte de nós tem dificuldade na oração. Tem dificuldade não só na prática, mas no entendimento do que significa isso, não é? A gente já ouviu um pouco sobre isso, mas eu quero lembrar você um pouquinho o que é de fato oração, o que é de fato orar. Oração, como acho que o Ti falou sobre isso, e é uma frase, eu não sei se você pegou de algum lugar, não lembro. Ele falou que oração é uma conversa que começou em Deus. Oração é uma conversa que foi proposta pelo Senhor antes de qualquer coisa. Oração, então, é esse relacionamento que o Senhor deseja ter com a gente. Talvez a gente mistifique um pouco e talvez por isso a gente tenha tanta dificuldade de praticar. Mas, na verdade, oração é de fato algo simples. Eu lembro do Thiago falando isso para a gente, ministrando no nosso coração. De fato, oração é algo simples, mas é algo que o Senhor nos convida a fazer. E talvez seja uma realidade dos nossos dias, não sei, talvez mais dos nossos dias. Mas se a gente olhar lá para a igreja primitiva, eu sempre gosto de voltar para esse lugar, porque para mim fala muito de essência, de raiz. Olhar para a igreja primitiva é também olhar para as raízes da igreja, né, de como tudo começou. Então, se a gente olhar lá para a igreja primitiva, naquele texto super conhecido, a gente vai ver que eles perseveravam nessa prática. Vocês se lembram desse texto? Atos 2:42 fala: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, nas orações e no partir do pão. Então existia uma postura muito intensa, muito intencional dos nossos irmãos de caminhar sobre essa prática, não é? Eles perseveravam. E o que é perseverar? Perseverar é ser intencional, é continuar na prática, é insistir, é não desistir. Então, se a gente olhar para a igreja lá do primeiro século, eles tinham isso muito forte, não é? E isso, muito provavelmente, eu acredito, era algo inegociável para eles, porque isso foi transferido. E isso foi ensinado pelos apóstolos, não é? E esses apóstolos foram esses homens que andaram e conviveram com Jesus. Né? Se a gente for ver os 12 apóstolos, eles andaram e conviveram com Jesus de forma muito íntima. E com toda certeza foram impactados pela forma como Jesus tinha essa prática, não é? Então, provavelmente, a igreja ali nascendo, fervendo, ali do primeiro século, eles tinham isso muito quente dentro deles, essa perseverança nessa prática, porque os apóstolos estavam ali, e os apóstolos tinham esse contato com Jesus, não é? E não só tinham um contato, mas eles observavam diariamente como era a relação de Jesus com Deus, com o Pai. Talvez de forma muito diferente da forma como eles aprenderam, talvez, de outros mestres, os mestres da lei, porque naquela época o pessoal orava também, tá bom? Né? Os judeus tinham práticas de oração, não é? Mas Jesus vem, então, Jesus encarna, Deus encarna através de Jesus, não é? Jesus é Deus encarnado, e ali a forma de viver, a forma de se relacionar, a forma de Jesus apresentar essa prática, acredito eu, né, impressionou esses homens, a ponto
de em determinado momento eles falarem assim para Jesus: Jesus, nos ensina a orar. E eles oravam, tá bom? Eles oravam antes de Jesus, não é? Eram homens judeus que tinham a prática religiosa da oração, mas em determinado momento ali, eles com Jesus: nos ensina a orar. Nos ensina a orar. Então, acho que por isso que era tão vivo essa realidade na comunidade. E na Bíblia, se a gente for transcorrer, eu vou citar, mas não vou abrir. A gente vai ver diversos textos, diversos momentos em que Jesus se retirava para orar. E por isso, tantas vezes, não é? A gente repara isso tantas vezes, por isso a gente considera que isso era uma prioridade para Jesus. Mais do que fazer alguma coisa, a prioridade de Jesus era estar com o Pai dele. Era uma prioridade. Então, Jesus, o Deus encarnado, mantinha um relacionamento contínuo com o Pai por meio da oração. Se a gente olhar, essa é uma verdade. E a gente consegue ver, eu vou citar alguns textos aqui antes da gente entrar no texto, mas só para vocês verem como isso, de fato, impactou aqueles homens, não é? Impactou o nascimento da igreja nesse sentido. Olha só, a gente encontra Jesus, por exemplo, orando antes de tomar decisões importantes. Como? Por exemplo, no início do seu ministério, vocês se lembram? Jesus é batizado por João, né? O Espírito Santo vem sobre ele e a palavra diz que Jesus é levado para onde? Quem se lembra? Para onde? Para o deserto. E ali ele passa 40 dias em jejum e oração. Jesus, de certa forma, estava se preparando para se apresentar, não é? Assim, ministerialmente, e ele passa ali 40 dias em comunhão com o seu Pai. 40 dias orando, né? Abrindo mão de comida, se alimentando do Pai, da vontade do Pai, né? Satanás tenta ele nesse sentido, e ele falou: Satanás, o meu pão, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus, então, passa por esse período. E, às vezes, a gente pode até correr o risco de pensar que Jesus não precisava, porque ele era Deus, não é? Jesus não precisava, mas não é verdade. Ele nos prova isso, né? Jesus passava muito tempo com o seu Pai nesse relacionamento. Outro texto que a gente vê Jesus orando é quando ele vai escolher os discípulos. Lucas 6, 12 e 13 vai falar sobre isso. Antes dele escolher os homens que caminhariam com ele, ele passa um tempo ali, orando, falando com o Senhor. Outro momento, passando rapidamente, lá no Getsêmani. Esse é muito conhecido, né? Talvez um dos textos mais impactantes, que está ali em Lucas 22, 39 ao 46. A gente vê Jesus extremamente angustiado. Quase no final, ali na consumação da sua missão. E antes disso, o que ele vai fazer? Ele vai curtir? Ele vai aproveitar antes de morrer? Não. Ele vai orar. Ele vai orar. E a palavra vai dizer que Jesus fala: eu estou angustiado, a minha alma está angustiada. E ele corre para esse lugar de relacionamento com o Pai. E ele leva pessoas com ele, né? Ele leva os seus amigos, os seus discípulos. E uma última menção lá em Lucas 23, 34, na cruz, Jesus talvez faz a sua última oração ali, fala com o Pai uma última vez nesse sentido. Então, a gente vê a oração sendo uma prioridade na vida de Jesus, mesmo ele sendo quem é, mesmo ele sendo quem foi. E Jesus, então, de alguma maneira, estabelece um padrão para a gente nesse sentido, não é? A vida de oração de Jesus, se eu posso dizer, ela sustentava a missão dele. A vida de oração de Jesus sustentou a sua missão. Uma outra passagem das Escrituras vai dizer que ele só fazia o que via o Pai dele fazer. E onde Jesus via, onde Jesus percebia o que o Pai estava fazendo? Na relação de oração, no relacionamento profundo. Então, esse era o nosso Senhor, esse era Jesus. Essa era a prioridade dele. E os homens que andavam com ele naquele tempo, então, eu estou reforçando, ao se deparar com essa realidade,
Jesus nos ensina isso. Nós queremos viver essa realidade. Jesus é o nosso padrão, irmãos, nesse sentido. Jesus é o nosso mestre nesse sentido. E ele, eu acredito que em alguns textos das Escrituras, ele nos dá algumas dicas de como, dicas práticas e essenciais de como a gente deve desenvolver isso, então. Se a gente entende que oração é uma conversa, é um relacionamento, Jesus também vem para nos apresentar algumas outras características que, primeiro, que vem para desmistificar coisas ou desmistificar pensamentos errados a respeito da oração. Jesus vem também para nos mostrar o que não é orar ou como nós não devemos fazer. Mas também vem nos mostrar como nós devemos e como nós podemos e o que Ele espera de nós nesse sentido. E para isso eu quero, então, ir para o texto de hoje, que a gente vai falar, que está lá. Se você puder abrir comigo, está lá em Mateus 6, do versículo 5 ao versículo 8. É um texto muito conhecido. Mateus 6, do versículo 5 ao versículo 8. Podemos ler? Amém? Diz assim, estou lendo na NAA, tá? E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, eu lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta. Ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Esse é um texto extremamente conhecido, né? Baseado nele, eu queria tirar algumas lições com a gente para essa manhã, mas para dar contexto aqui, só para a gente entender. Aqui é um ensino de Jesus. Jesus está falando, Jesus está ensinando os seus discípulos. E esse ensino, especificamente, ele faz parte de uma sessão que Jesus está falando sobre a verdadeira justiça. Ele está contrastando, está fazendo um paralelo entre a verdadeira justiça com a prática hipócrita dos religiosos da época. Dá para perceber, né? Ele tá fazendo uma comparação. Não sejam assim, mas façam assim, né? Essa sessão ele vai falar um pouquinho, se vocês verem uns textos acima, acho que é acima e depois. Ele vai falar sobre esmolas, está falando sobre a justiça verdadeira. Vai falar sobre oração e vai falar sobre jejum. Nesses 3 aspectos, Jesus vai fazer esses paralelos do que é verdade, do que é correto, do que ele espera, com aquilo que, de fato, a gente não deve fazer, né? A crítica de Jesus aqui nesse texto não é contra as práticas, tá bom? As práticas em si, no sentido de orar em público, ele não está criticando isso. Mas ele está falando sobre a motivação, o que está por detrás dessas práticas. Então, ele está falando assim, um resumo. Não façam isso para os homens, façam isso para Deus. É mais ou menos isso o resumo. Não façam isso para se aparecer, não façam isso para que os outros vejam. Façam com a motivação correta. Então, eu quero tirar algumas lições nessa manhã dentro desse texto, do que, de fato, Jesus está querendo nos ensinar. Se Ele é o nosso padrão, se Ele nele está tudo o que um homem perfeito, um homem como nós, humano, um ser humano, tudo o que um ser humano pode fazer de correto, se ele é o nosso exemplo nesse sentido, eu acredito que a gente precisa, de fato, dar importância para essas coisas aqui. Então, a primeira coisa que eu queria falar sobre oração aqui, o que a nossa oração não pode ser, como a nossa oração não pode ser.
A nossa oração não pode ser voltada para nós mesmos. Em que sentido? Ele está falando a respeito dos hipócritas aqui, né? Os hipócritas aqui, hipócrita, essa palavra no grego, eu achei isso muito interessante, muito legal. Significa ator, fingidor, alguém que coloca como se colocasse uma máscara, não é? E Jesus está dizendo aqui, olha, não ore dessa forma. Não finja ser quem você não é. Ou não tente mostrar para o outro alguma coisa que, de fato, não está dentro de você. E mais do que isso, um ator, alguém que coloca máscara, ele busca alguma coisa, não é? Alguém que interpreta algum papel, mais do que esconder a sua própria realidade, ele busca uma reação, um aplauso, ele tem expectativa nos outros, essa é a verdade. Se a gente olhar para alguém que está atuando no palco, é isso que ele espera, não é? Ele espera que os outros aplaudam essa performance dele. E Jesus está dizendo, olha, não se preocupem com essa realidade. A oração de vocês, a maneira como vocês se relacionam com Deus, não pode fluir a partir desse lugar. Vocês não precisam mostrar para os outros que vocês são espirituais. Vocês não precisam mostrar para os outros a sua expressão de religiosidade. A nossa oração, então, ela não pode ser voltada para isso, irmãos. A nossa oração também não pode estar focada numa concentração em nós mesmos. Ao orarmos, ao nos relacionarmos com o nosso Senhor, a gente precisa ter em foco Ele. A gente precisa ter em foco a relação com Ele. A relação com Ele, mais do que qualquer outra coisa. Então, a nossa oração ela não pode ser, ou a nossa concentração não pode estar focada em nós mesmos. A nossa concentração precisa estar focada em para quem a oração está sendo dirigida, no caso do Senhor. E Jesus usa um outro exemplo muito, muito legal para a gente entender, que está lá em Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 10. Isso traduz muito o que eu estou querendo dizer. Diz assim, Lucas 18, 10 ao 14. É uma parábola. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Dessa forma. Ó Deus, graças eu te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo o que eu ganho. Esse era o fariseu. Falando dele para ele mesmo, no caso, né? Orava de si para si mesmo. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem pena de mim, que eu sou pecador. Digo a você que este publicano desceu justificado para sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Uau! A primeira coisa que precisa ficar no nosso coração, a nossa oração, a nossa relação com Deus, ela não precisa ser um exibicionismo, nem para os outros, nem para o nosso próprio Senhor. A gente não precisa se aproximar dele tentando ser uma coisa que a gente não é. Ou trazendo coisas até verdadeiras. Esse orgulho por detrás da nossa oração não pode existir. Então, a nossa oração ela não deve ser exibicionista. E nem precisa ser para provar espiritualidade. O nosso desejo, irmãos, quando a gente sair daqui, não é que você, talvez se você não busque essa relação com o Senhor e comece a buscar, não é para que você diga que você é espiritual, que agora você é espiritual, que agora... Não, nada disso, nada disso. A oração precisa ser, de fato, esse lugar de relação com o nosso Senhor, como nós dissemos. Não precisam existir máscaras, não precisam existir nenhuma performance diante dele. E quando estamos em comunidade, diante da face do nosso Deus, isso também não precisa provar e não deve provar a espiritualidade.
Então, essa é a primeira coisa. A nossa oração ela não deve ser de nós para nós mesmos, como a gente viu aqui. A nossa oração, de fato, a nossa relação, ela precisa estar focada nisso, em conhecer o nosso Deus, em conhecer o coração dele, em expor o nosso coração pecador, a nossa sinceridade diante dele. É assim que Jesus nos ensina a orar. A segunda coisa, a nossa oração não pode estar envolvida numa crença em um tipo específico de forma, tamanho ou maneira particular de falar com Deus. A gente não precisa se apresentar diante do Senhor de uma forma específica. A nossa oração não precisa ter um tempo específico. E a nossa maneira de falar não precisa ser de determinada maneira específica. Quero dizer isso para você. Se isso te bloqueia para entrar diante do Senhor, eu não sei falar bonito, eu não sei falar para Ele, eu não sei abrir o meu coração, eu não consigo orar mais do que 5 minutos. Em nome de Jesus, essa é uma manhã para todas essas barreiras, todas essas crenças caírem ao chão. O Senhor não nos pede tempo nesse sentido. O Senhor não nos pede palavras específicas, Ele deseja simplesmente que estejamos diante dEle. Ainda que sejam 5 minutos do seu dia, hoje eu sou mãe, olha, eu digo para vocês, extremamente difícil e desafiador eu encontrar um horário para parar. Porque chega à noite, eu tenho tempo, ponho horário para dormir, mas daí eu estou morta, de verdade, estou sem forças, não é? Quem é mãe aqui? Tem mais alguém? Olha lá, as mães. Ou, enfim, você trabalha o dia inteiro, você estuda, você na sua correria. Eu quero dizer, o Senhor não te rejeita por isso. Se você carrega um peso muito grande por não conseguir ainda adaptar a sua rotina para ter um tempo ideal com o Senhor, meu irmão, para ter um tempo de oração ideal, não se cobre por isso, não se cobre. Faça o melhor que você puder fazer. Faça enquanto você está fazendo outras coisas. Fale com Ele enquanto você está cuidando dos seus filhos. Ainda que de forma interna, de forma onde as palavras não precisam nem sair. Não é? A gente precisa, de fato, eu acredito, se livrar dessas coisas que são mais impedimentos do que ideais religiosos, se eu posso dizer. A gente precisa... inclusive, Jesus vai condenar homens e mestres da lei que, por uma dificuldade, uma resistência no entendimento, eram pedra de tropeço, impediam de outras pessoas acessarem o reino de Deus. Eu não anotei aqui, mas essa é a verdade. Ai de vocês que não entram, não é isso? Acho que você vai me ajudar? Que não entram no reino e impedem outros de entrar, trazendo para esse contexto. Talvez nós estamos carregados de tantos ideais, não é? Tantos ideais, tantas formas, tantos jeitos, que a gente não se relaciona com Deus por conta disso. Então, essa é uma manhã onde eu oro para que o Espírito venha quebrando essas crenças dentro do nosso coração. Esses muros de crença que a gente mesmo levantou, que ensinaram para a gente. Não existe um tipo específico, uma forma específica, um tamanho, um tempo específico ou uma maneira em particular de falar com o nosso Deus. A gente precisa se livrar dessas cobranças que nos impedem de nos aproximar do nosso Deus. Então, Jesus fala um pouco sobre isso e ele critica talvez essa postura, não é, de uma falsa religiosidade, um desejo de parecer algo que não somos, o desejo simplesmente de fazer para que outros vejam. E ele propõe algumas outras coisas nesse texto, que já foram muito faladas, mas eu quero mais uma vez falar. Então, como que a nossa oração deve ser? Se a nossa oração não deve ser dessa forma, como ela deve ser? Versículo 6 vai trazer uma realidade muito conhecida, que é a oração do secreto. A nossa oração precisa ter, ou pode ser inspirada nesse sentido, por esse ensinamento, né? Mas ao orar, entra no teu quarto, fecha a porta. Como eu disse, Jesus ele não proíbe essas ações públicas. Parece que sim, parece que Jesus está condenando, né? Quem está orando em público, em voz alta, quem está na frente orando. Esse não é o foco do texto, tá bom? Ele não proíbe essas ações, mas ele ensina a gente
a essência da oração é o quê? Intimidade. É relacionamento profundo. Então, esse texto de entra no teu quarto e fecha a porta, é isso que ele está falando. Ele está convidando a gente. Ele está ensinando um caminho para a gente trilhar. E esse caminho é um caminho de intimidade com o Senhor. O quarto, ele significa isso lá na origem, em grego, ele significa esse aposento interior, esse lugar secreto do nosso coração. Ele simboliza um lugar de recolhimento, onde não tem distrações. É isso, esse quarto significa isso. Quando Jesus fala, entra no teu quarto, ele está falando isso. E esse lugar, ele pode ser físico, mas ele não é necessariamente físico. Ele não é. Esse lugar é onde a gente decide por deixar de fora tanto as máscaras que nós mesmos colocamos para impressionar Deus, para impressionar outras pessoas, quanto esse desejo, ou melhor, as máscaras que nós mesmos colocamos para impressionar Deus, quanto o desejo de impressionar os outros. Esse quarto fala desse lugar. Fala talvez de uma nudez de alma, de uma nudez de espírito, onde só é a gente e Ele. Onde a gente não precisa de formas, métodos, tempos específicos, a gente simplesmente se coloca ali. Esse quarto que Jesus chama você e a mim para entrar, fala desse lugar de relação profunda. A gente não precisa, então, fingir que é alguém. A gente não precisa, então, falar palavras bonitas, porque, na verdade, Deus nos conhece o profundo do nosso coração, não é? Se existe alguém que a gente engana, de fato, sendo quem a gente não é, diante de Deus, é a gente mesmo. Porque Ele conhece. Ele conhece a sua realidade, Ele conhece seu coração, Ele conhece como está a sua vida, não é? Ele vê a gente por detrás das nossas máscaras e dessas tentativas religiosas que às vezes a gente tenta. Atrás dessas tentativas religiosas, desses padrões ideais que a gente coloca para a gente mesmo. Então, a nossa vida de oração, segundo Jesus, meu irmão, ela deve ter profundidade secreta e não uma prática visível só. O Senhor nos chama para esse lugar escondido de intimidade. A todos nós. A todos nós Ele chama. A oração que Jesus também propõe, então, a nossa oração deve ser essa oração de profundidade, de relacionamento secreto, de verdade, de transparência com o nosso Senhor. Uma outra coisa que Jesus propõe para a gente também, quando entramos nesse lugar, é que a gente precisa ter uma percepção verdadeira de quem Deus é, quando a gente se aproxima dEle. E o nosso Deus é maravilhoso, é santo, é poderoso, é imutável, é onipresente, é onipotente, mas Ele é o quê? O que Jesus está falando aqui para a gente? Ele é o nosso Pai. Ele diz, entra, não é? Entra. Deixa eu voltar no texto aqui. Mas ao orar, entra no seu quarto e fecha a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Talvez essa é a revelação mais profunda que Jesus veio trazer para nós. Deus é o nosso Pai. E talvez isso seja tão elementar, seja tão simples, mas a verdade é que a gente entra para essa relação com um Deus que é santo, poderoso, justo, verdadeiro, mas muitas vezes a gente não sabe se relacionar com Deus como nosso Pai. E isso por N motivos. Talvez a nossa referência de paternidade não foi boa, não é? Talvez a nossa figura de autoridade que a gente tem como referência também não nos transmitiu a verdade do caráter de Deus, mas a verdade, e eu quero dizer isso para o seu coração, independente da sua referência, da sua experiência com o seu Pai, o Senhor deseja se revelar com você se revelar a você nesse lugar profundo como seu Pai. Esse é o desejo do Senhor, como nós dissemos, uma família de filhos semelhantes a Jesus.
Essa é a proposta do Senhor para nós, é assim que Ele deseja se relacionar com a gente. Jesus veio, então, para nos apresentar o Pai, essa faceta de Deus como Pai. E não só o Pai, mas o Paizinho, o Abba. Esse Paizinho querido, não é? Jesus se refere ao Senhor assim. E é dessa maneira, com essa visão, com essa perspectiva, que a gente pode se aproximar do nosso Deus, como nosso Pai. Como aquele que deseja nos ouvir, como aquele que sempre vai ter tempo para nos ouvir. Como aquele que sempre vai ter paciência com a gente. Ele é o Pai perfeito, não é? Às vezes a gente não teve um pai perfeito. Nós não somos pais perfeitos, mas Ele é. Ele é. E é assim que Ele nos espera receber. Espera nos receber dessa forma, nesse relacionamento profundo. Esse é outro aspecto da oração que a gente precisa agarrar e se apegar. Deus é o nosso Pai. Uma outra questão que Jesus aponta aqui nesse texto também é que eu estava falando sobre formas, formatos, tempo, mas aqui Jesus aponta, né, talvez critica ou levanta isso. Ele diz para a gente sobre as vãs repetições. Essa expressão no grego, vãs repetições, significa, olha que engraçado, tagarelar sem sentido. Repetir sem refletir. Tagarelar sem sentido. A relação que o Senhor deseja ter comigo e com você precisa ser intencional, meu irmão. A gente precisa, de fato, estar ali naquele lugar e, de fato, abrir o nosso coração, ser verdadeiro diante do Senhor. Jesus fala, né? Não usem de vãs repetições como os gentios. Os gentios, naquela época, eles acreditavam que quanto mais longas e repetitivas fossem as orações, olha que coisa, maior seria a chance de atrair a atenção dos deuses. Então repetiam e falavam a mesma coisa, e de novo, de novo, de novo. Nós somos incentivados a perseverar na oração, isso é fato. Isso a gente não pode... A Bíblia não está contradizendo, Jesus não está contradizendo o resto das Escrituras. Mas ele fala exatamente sobre isso, sobre a gente ir sem intenção. Você já se pegou orando, assim, as palavras saindo somente em outro lugar? Já, aquele momento, sei lá, de meia hora que você ficou diante de Deus e quando você saiu de lá, você não lembra nem o que você falou? Às vezes a gente passa por isso. Eu quero dizer, eu já passei por isso, tá bom? Nos cansaços aí da vida, não é? Mas não foi para isso que Jesus, que o Pai está não é para isso que o Pai está nos convidando, não é para esse tipo de relação sem intenção, sem propósito, simplesmente de bater o cartão lá diariamente. Não foi para isso. Jesus, então, nos ensina que a eficácia da oração não está na quantidade de palavras que a gente fala, mas sim na sinceridade do nosso coração e na confiança que a gente tem nele, não é? Então, isso é outro aspecto que a gente precisa desmistificar. A gente precisa cuidar das nossas palavras, a gente precisa cuidar da maneira como a gente se apresenta diante do Senhor. Então, orar não é manipular Deus, porque isso é outro aspecto, não é? A gente pode olhar a oração por esse sentido. Eu vou orar tanto, eu vou pedir tanto, eu vou falar as mesmas coisas tantas vezes, porque aí Deus vai fazer. Oração não é manipulação de Deus. A oração tem mais a ver com uma conversa com Ele, de forma consciente. A gente falou, né, que a vã repetição ela é o tagarelar sem sentido. Então, a oração que Jesus propõe para nós e nos apresenta é uma forma de conversar de forma consciente. Eu estou presente na oração. Não é? Eu não simplesmente oro. Eu tive algumas experiências com algumas pessoas, eu sou um pouco assim. Dependendo se a pessoa fala muito, não sei se você é assim também. Você está numa relação onde a pessoa fala. Daqui a pouco você se desliga completamente do que ela está falando, não é? Com o Senhor, meu irmão, tanto para falar quanto para escutá-lo, a gente precisa estar ali consciente, com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito ligado. Porque senão a gente perde, senão a gente está sendo simplesmente religioso. Então, orar, mais uma vez, não é manipular o nosso Deus.
o nosso Pai, mas é conversar com Ele de forma consciente e reverente. Amém? E uma última coisa, dentro desse texto, a gente precisa se aproximar, então, do nosso Pai querido, livre de toda máscara, livre de tudo que possa parecer alguma coisa. A gente precisa, de fato, estar e ser quem a gente é diante dele, mas consciente de uma coisa, consciente de que ele já sabe o que a gente vai falar. O texto vai falar sobre isso no versículo... Acho que no versículo 7. O meu está tudo junto aqui. Ó. E orando, não usem vãs repetições como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. E esse é um ponto que acho que me impacta muito, a respeito do propósito da oração e da oração que Jesus nos chama do estilo, do tipo de oração que Jesus nos chama a ter, essa relação com o Pai. Essa consciência de que o Pai já sabe de tudo. Então, por que a gente vai falar com Ele? Dani falou um pouco sobre isso. Por que é importante que a gente fale, que a gente peça, que a gente exponha, se Ele já sabe? Porque oração não é sobre pedir, sobre simplesmente falar, sobre simplesmente expor. Oração fala de relacionamento, não é? Oração fala dessa troca onde um fala, o outro responde. E mais do que isso, o objetivo da oração não é simplesmente falar para Deus. Ah, Ele é meu Pai, eu vou falar. Ele é meu Pai, simplesmente eu vou pedir. Não, mas tem a ver com a gente se relacionar com Ele, e essa relação alinhar o nosso coração com a vontade dEle. A oração, então, tem a ver com eu expor a minha vida de forma transparente, sabendo que Ele é o meu Pai, sabendo que Ele está disponível, sabendo que Ele é paciente, sabendo que Ele está disposto a me receber, sabendo que Ele sabe já do que eu vou falar. E, mais do que isso, sabendo que eu posso sair dessa relação, desse momento, com o meu coração completamente diferente de como eu entrei. Isso é para mim, e eu acredito que é isso que Jesus está falando aqui. Então, o fato da gente saber que Deus sabe, não pode impedir a gente de falar, mas também precisa fazer a gente entender que Ele saber o que a gente vai falar, na verdade, tem o objetivo da gente alinhar o nosso coração com a vontade dEle. Então, eu posso me aproximar do Senhor com um pedido, e esse pedido pode ser extremamente egoísta. Pode ser extremamente egoísta. Pode ser focado em mim mesmo. E a gente vai sincero diante do Senhor e fala: Deus, eu quero que isso aconteça, eu quero fazer isso. E eu gasto tempo com o Senhor e eu me abro para ouvir. E eu saio dessa relação, desse momento, completamente transformado e alinhado. E talvez entendendo que aquilo que eu estou pedindo não vai ser bom para mim. Que no fundo... Essa relação tem a ver com isso, eu falando o que eu quero e Deus alinhando o meu coração com a vontade dEle. E que nem sempre vai ser o que eu quero. Porque Ele sabe, Ele é bom, não é? Ele é bom, o nosso Deus é bom. E por que às vezes a gente não recebe o que a gente pede na nossa oração? Porque... Oi, Macida? Pois é, porque às vezes o que Ele tem para a gente não é aquilo, né? Porque às vezes a gente está indo lá diante do Senhor só buscando a resposta que a gente quer ouvir. Mas Jesus nos convida, então, para uma relação de confiança filial. E o que é uma confiança filial? É um filho pedindo... é um filho pedindo um pirulito... E a mãe dando uma banana para ele. É meio isso às vezes, não é? Por quê? A mãe sabe. Olha aqui, a Vanessa vai concordar comigo. É óbvio que a gente vai ter momentos que a gente vai poder dar o pirulito para o nosso filho. Mas, em muitas situações, aquilo vai fazer mal para ele. O pirulito não é a resposta certa para uma criança de 2 anos de idade. A banana talvez seja... E esse é o nosso Deus, Ele é bom, Ele sabe. E a gente precisa se aproximar dEle, então,
A nossa relação com o nosso Deus precisa ser essa relação de confiança filial, onde eu confio absolutamente naquilo que Ele está propondo para mim, mesmo que aquilo que eu possa pedir, clamar, interceder não aconteça. Então a relação é esse lugar também de alinhamento do nosso coração. Oração é confiança filial, não negociação e não convencimento de Deus, como a gente já falou um pouquinho. Então, para a gente relembrar, e para a gente concluindo aqui, oração é um convite para um relacionamento. Oração é esse lugar de relação entre a gente e o nosso Pai. Oração é esse lugar onde a gente não precisa fingir ser quem a gente não é. Essa relação, ela não exige da gente ser quem a gente não é. A gente não precisa usar máscara diante do nosso Pai. A gente não precisa ser quem a gente não é. A gente não precisa ter uma relação com o nosso Senhor para que os outros saibam disso. A gente não precisa impressionar ninguém, nem os nossos irmãos, nem a nossa família, e nem Ele. Porque Ele sabe exatamente quem a gente é. A relação, então, que Jesus propõe para a gente é uma relação profunda. É uma relação que vai muito além de uma prática religiosa, de um bater o cartão, de dar um check lá. Vai além, eu acredito, não sei se eu estou errada nessa fala, a pastora Vanessa pode me corrigir, os pastores aqui. Vai muito além de uma disciplina espiritual. É também uma disciplina, mas vai além desse sentimento de disciplina, de obrigação, onde eu tenho que fazer. Oração vai além disso. Oração, então, fala da gente permitir que o Senhor nos encontre no secreto do nosso coração. Ela não é apenas uma prática visível, como a gente falou. A oração também não é manipular o nosso Deus por meio das nossas repetições infinitas, mas é uma conversa consciente. É um lugar onde eu vou de forma consciente, de forma inteira, onde o Senhor me recebe como eu estou. E a oração é, então, esse lugar, essa relação que tem o poder de alinhar o meu coração, que tem o poder de transformar a minha afeição, de transformar, quem sabe, os meus desejos, os meus pedidos. Mas é também esse lugar onde Deus nos responde, não é? Se os nossos pedidos estão alinhados com aquilo com a vontade dele. Então, meu irmão, a minha intenção nessa manhã é desmistificar um pouco essa ideia, essa noção que a gente tem de oração, para que a gente possa, de forma muito livre e de forma muito convidativa, abraçar esse lugar. Como eu disse inicialmente, talvez boa parte de nós não vive uma realidade de relacionamento com o Senhor, de forma intencional, diária, prática, ou porque a gente acha que a gente é obrigado a fazer, ou porque a gente tem uma percepção errada do nosso Deus. Mas eu creio, assim, de todo o coração, que o Espírito Santo está hoje aqui, olha, passeando no nosso meio, para fazer algumas escamas cair dos nossos olhos, para entender que não é uma obrigação, mas é um convite. Hoje o Senhor nos faz um convite para uma relação profunda, para uma relação verdadeira, para uma relação real, que vai muito além de uma prática religiosa, que vai muito além da gente estar aqui no culto de domingo, que nada tem a ver com provar espiritualidade para ninguém. É um convite que o Senhor está fazendo para você e para mim nessa manhã. É um convite que Jesus faz. E talvez a gente saia dessa manhã aqui, olha só, assim como os discípulos, não é? Ao se encontrarem com o Senhor e verem essa relação profunda que Ele mantinha com o Pai. E talvez o meu desejo é que você saia aqui e vá para a sua casa, e no seu momento ali de relacionamento com o Senhor, você fale: Jesus, me ensina a orar. Me ensina a estar nesse lugar da maneira que eu devo estar. Assim como eles falaram com Jesus, Jesus, me ensina de verdade essa vida que você leva. Essa relação que você tem, eu quero ter essa relação com o Pai.
Esse é o meu desejo. E eu creio que é o desejo de Jesus também responder para a gente. É claro. Porque Jesus não abriu só o caminho. Ele não é só o caminho. Ele também trilhou esse próprio caminho. Ele é o nosso mestre. Ele é aquele que vai na nossa frente, vai nos ensinando. E o Espírito vai fazendo isso também, revelando toda a verdade. Então, meu irmão, de forma nenhuma é uma palavra condenatória, mas é uma palavra de convite para a gente, para todos nós. Até para nós que achamos que já temos uma vida de relacionamento profundo com o Senhor. Então, quero convidar você para esse tempo junto comigo. Você topa? Eu preciso ir mais fundo. Eu não sou ainda quem eu deveria ser no Senhor. Eu não sou ainda quem eu posso ser no Senhor. Eu não sou ainda quem eu posso ser nessa relação. E talvez você também não. Talvez você seja, mas talvez você também não seja. E eu sei que aí dentro do seu coração existe um clamor por esse tipo de relacionamento profundo com o seu Pai. Nós somos criados para essa realidade, meu irmão. Nós somos criados para isso. Para essa relação profunda com o nosso Pai. Relação essa que não se compara a nenhuma outra relação terrena que a gente possa ter. Então, que a oração seja esse lugar para você. Que a oração seja esse lugar para você, mais do que um lugar de fazer pedidos, de ansiar coisas, mas um lugar... primeiramente, um lugar de relação com o seu Pai. Primeiramente, um lugar de relação profunda com Ele. Então, meu apelo, meu convite é, se você deseja viver essa realidade, quero orar com você sobre isso. Você pode ficar de pé no seu lugar. Sei que existem muitas dificuldades em todos nós, mas existe um caminho que foi aberto para a gente. E precisa existir uma decisão no nosso coração de caminhar por isso. E o Espírito Santo é esse ajudador que está no nosso lado nesse caminho. É Ele que atrai o nosso coração. Então, se esse é o seu desejo, eu quero convidar você a orar nesse sentido. A orar para que você consiga entrar nesse lugar. Olha que coisa maluca, né? Orar para crescer em oração. Orar para crescer em relacionamento. Vamos abraçar essa verdade. O nosso desejo, como a gente declarou ali no começo do ano passado, é ser uma comunidade que entende essa verdade. Uma comunidade de filhos de Deus. Uma comunidade de pessoas não religiosas, não que vêm aos domingos simplesmente, mas que vive uma vida verdadeira com Cristo. Ali no seu secreto, ali nesse recôndito, aí nesse lugar escondido do seu coração. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para essa realidade que Ele está nos chamando nessa manhã. Então vamos orar ao Senhor pedindo ajuda, graça, expressando o nosso desejo. Podemos fazer isso juntos? Senhor, nessa manhã, nós desejamos ser atraídos para esse lugar de relacionamento com o Senhor. Nós olhamos para o Cristo aqui mais uma vez, que é a nossa referência, a nossa inspiração, é aquele que nos revelou o Pai, é aquele que nos aproximou, que por meio do seu sangue fez uma ponte, nos religou para esse relacionamento profundo com o Senhor, assim como era no Éden, essa relação profunda de nudez, de transparência. Nós queremos olhar para essa realidade mais uma vez. E clamar ao Senhor, para que o Senhor nos leve para esse lugar. Queremos nessa manhã também admitir a nossa necessidade do Senhor, como nós precisamos e como às vezes nós não conseguimos manter essa relação viva, quente, ativa na nossa semana. Então nós te pedimos, venha ao nosso encontro, Senhor. Nós somos fracos, o nosso coração é fraco, é pecador. O nosso coração se distancia muito fácil do Senhor. Nos atraia de novo nessa manhã. Nos atraia de novo. O Senhor é aquele que gera no nosso coração o querer. É o Senhor quem faz isso, por isso vem sobre as nossas realidades aqui. Se revela a nós, Pai. Se revela a nós. Revela o seu interesse de nos amar, o seu interesse, ó Deus, de estar perto do nosso coração.
É o que nós te pedimos. Nessa manhã queremos nos livrar das escamas e das amarras, talvez da religiosidade, de coisas que nos foram ensinadas, ó Deus, de forma incorreta ao seu respeito. Queremos deixar para trás, queremos que elas caiam nessa manhã, que todo muro de crenças erradas que nos cerca, e que hoje é um impedimento para nós te conhecermos como de fato o Senhor é, nessa manhã, que esse muro, Senhor, rua, caia por terra, para que a gente possa te olhar como de fato o Senhor é, para que a gente possa entrar nessa relação inteiros, como de fato nós somos, necessitados de quem o Senhor é, Pai. Nos leva por esse caminho. Eu oro, ó Deus, pelos meus irmãos. Eu oro por essa comunidade. Eu oro, Deus, pelos filhos e filhas do Senhor que estão nesse lugar, para que o Senhor atraia os nossos corações, atraia os nossos olhos para você, Pai. Atraia os nossos olhos. Mostra a nossa necessidade do Senhor, como nós precisamos. Espírito Santo, caminha ao nosso lado, tirando do nosso caminho toda pedra que a gente tem tropeçado, tirando do nosso caminho os impedimentos, as formas, os ideais que nós mesmos colocamos entre nós e o Senhor. Nos faz, Senhor, ir além desses ideais, nos faz te conhecer como de fato o Senhor é. Nós oramos, Pai, nós oramos, nós pedimos, aqueça o nosso coração de novo para esse lugar. Aqueça o nosso coração de novo para essa relação, Senhor. Nós queremos te conhecer. Nós queremos, Senhor, que o nosso coração seja alinhado. Porque naquele dia, o que realmente vai importar é se de fato nós te conhecemos. Naquele dia, nós seremos mesmo provados nisso, Senhor. Ai, nós queremos te conhecer, queremos ter relacionamento com o Senhor, queremos ter as nossas vidas aos teus pés, Senhor. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso desejo. Aqueça a tua igreja nessa manhã, aqueça os nossos corações, aviva os nossos corações para esse lugar de relacionamento contigo, Pai. Atrai os nossos corações. Atrai os nossos corações. Em nome de Jesus é o nosso desejo nessa manhã. Aqueça os nossos corações. Aqueça os nossos corações. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, nós queremos de fato viver o que o Senhor nos propôs para viver. Nós queremos de fato viver essa verdade contigo, essa vida verdadeira contigo, Deus. É o que nós te pedimos nessa manhã, é o que nós clamamos. É o que nós clamamos. Ensina-nos a orar, Pai. Ensina-nos a como viver essa realidade. Ensina-nos, Senhor. É no teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. 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 Que o Senhor te visite nessa semana, meu irmão, minha irmã, com um desejo profundo de se relacionar com o teu Pai. Ainda que a sua experiência com o seu Pai da terra, talvez você queira se afastar dele completamente. O nosso Pai Celestial nos chama para essa relação profunda. Ainda que as suas referências sejam ruins, deixa o Senhor ressignificar esses lugares do seu coração. Deixa Ele te atrair para esse lugar com amor. Para que essa prática seja muito além do que a gente já viveu até agora. Amém? Que seja uma semana abençoada, cheia da presença do Senhor sobre a sua vida. Nós te abençoamos para viver esse tempo de relação profunda com o Senhor. Você que é adolescente, jovem, eu declaro isso sobre a sua vida também, para que você o conheça de fato como Ele é. De fato como Ele é.
Que o Senhor abençoe sua semana, meu irmão, minha irmã, que a graça do Senhor te acompanhe, que você seja visitado poderosamente por esses encontros aí que nós ouvimos aqui na madrugada, no trabalho, enquanto você está cuidando dos seus filhos. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Se você pode, aplauda o Senhor aí comigo. Amém. Dá um abraço nesse querido aí que está do seu lado. Deus abençoe sua semana. Em nome de Jesus. Um bom domingo.